Aleluia. Abra comigo lá a sua Bíblia, por favor. No livro de Gênesis, no capítulo de número 4. Livro de Gênesis, capítulo de número 4. E hoje nós vamos para a última ministração dentro dessa série, Famintos pela Presença, uma série que abençoou muito as nossas vidas, muita gente compartilhando acerca daquilo que Deus tem ministrado, falado, e graças a Deus por um povo que está sensível à voz de Deus, amém? Gênesis capítulo 4, aleluia, quem já achou diz amém. Glória a Deus. Então vamos ler, está escrito assim: e Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele, e Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. E no passado tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. Pai, uma vez mais nós te bendizemos, Deus. E o Senhor é a razão de nós estarmos nesse lugar. Tu és a razão da nossa fé, Pai. A nossa fé está firmada em Jesus, no autor e consumador, Pai, da nossa fé. Por isso hoje, indiferente de qualquer circunstância, de qualquer situação, o nosso coração queima em fé, Pai. Mas deseja ainda mais da Tua palavra, Pai. Deseja ainda mais do ensino que vai elevar ainda o nosso nível de fé, Pai, de entendimento, de sabedoria, mas por algo nós já podemos agradecer aqui, Senhor, pela Tua presença que é real, Pai. Senhor, pelo temor que há no nosso coração, Pai, porque desde que viemos para cá e entramos nesse lugar, Pai, estamos entregando adoração, louvor, atenção, e é por temor, Pai, é debaixo do temor ao Senhor, Deus. Por isso pedimos, fala conosco, Pai, através da Tua palavra, toca os nossos corações, Deus, que nós hoje não sejamos aqui a terra seca, a terra pedregosa, a terra que obstrui, Senhor, o germinar da semente, mas que nós sejamos a boa terra, trabalhada, Deus, pelo Teu Espírito Santo, cultivada pelo Senhor e pronta para receber a boa semente que o Senhor tem para nós nessa noite. Desde já nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. E você tem razão, tem motivo, dá um forte aplauso a Jesus aí, glorificando, adorando, celebrando a Ele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. Então hoje nós vamos para essa quarta ministração, última semana desse tema, né? Famintos pela presença, e nós vamos falar um pouquinho aqui dentro desse contexto de Caim e Abel. Eu até dei um spoiler no domingo, né? Eu não me contive, mas eu acredito que é uma palavra que vai abençoar muito a nossa vida. E aqui, até mesmo agora, enquanto nós fazíamos a leitura, o Espírito Santo já me chamou a atenção para algo tão, que às vezes passa desapercebido, mas tão importante. O verso de número 1 diz assim: e Adão conheceu Eva, sua mulher, Adão e Eva, o primeiro casal criado por Deus, e ela concebeu e teve Caim. Quando uma mulher concebe, o que é que nasce? Um bebê. Nasce, não é nem uma criança, ainda é um bebê. Mas no momento ali, olha que ela diz: concebi um homem ao Senhor. Olha só, né? Parece algo que talvez não tenha tanta relevância, né? Mas você lembra quando Paulo fala acerca dele ter atingido uma maturidade? Ele diz assim: quando eu era criança,
eu pensava como criança, agia como criança, mas quando me tornei homem, deixei as coisas de criança para trás. Eva acabou de concebeu um menino, uma criança, na essência, na origem, um bebê, né? Bebê, criança, um menino. Mas ela está dizendo: concebi um homem ao Senhor. E quando a gente vai ver o desenrolar da história de Caim, a gente vai ver que isso faz sentido, né? Porque ela está chamando de homem quem ainda é bebê. Ela está chamando de homem, né? E eu não quero, não vamos trazer pela questão do gênero, mas ela está dando ali uma estatura que ainda não tem, né? Estava nascendo, era apenas um bebê. E como hoje em dia tem sido um perigo muito grande, né? Homens ainda tendo comportamento de criança, comportamentos imaturos. Então vamos falar um pouquinho a respeito desses dois irmãos, Caim e Abel. Caim e Abel, irmãos, tinham o mesmo pai, tinham a mesma mãe, ou seja, a mesma paternidade, a mesma maternidade sobre si, viviam no mesmo ambiente. Se fossem nossos dias, nós diríamos que eles moravam na mesma casa. Então pensam, estão na mesma casa, têm o mesmo pai e têm a mesma mãe, mesma criação, né? E aqui nesse momento do texto, nós encontramos esses dois irmãos fazendo a mesma coisa, porque ambos estavam fazendo a mesma coisa, ambos estavam trazendo algo ao Senhor, ambos estavam oferecendo algo a Deus. Isso é importante a gente frisar bem. Tanto Caim quanto Abel estavam fazendo a mesma coisa. Caim e Abel, os dois irmãos, estavam praticando a mesma coisa. Mas há um detalhe importante: ainda que estivessem fazendo a mesma coisa, não estavam fazendo da mesma forma. Faziam a mesma coisa, mas de formas, de maneiras diferentes. Todos aqui hoje vieram ao culto, amém? Todos aqui no momento da adoração e louvor cantaram. Todos aqui no momento do ofertório ofertaram. Todos no momento da oração participaram, amém? Então nós poderíamos dizer que todos nós estamos fazendo a mesma coisa. Mas talvez, a exemplo de Caim e Abel, todos nós podemos fazer as mesmas coisas, mas talvez estejamos fazendo de forma diferente. Fazemos a mesma coisa, mas com uma forma diferenciada, né? E talvez a gente diz, mas será que isso é tão importante? É, sem dúvida alguma. Mais importante do que o que fazemos é como nós fazemos. Volto a dizer, ambos estão fazendo. Abel e Caim estão fazendo a mesma coisa. O que vai gerar a diferenciação? A forma que eles fazem. O que eles fazem é igual, o que eles fazem é da mesma forma, mas o que vai os diferenciar é a forma com a qual eles fazem. Então eu acredito que mais importante do que aquilo que nós fazemos é o modo que nós fazemos, é como nós fazemos. Sabe por quê? Porque o modo determina para quem a gente faz. O modo, na verdade, denuncia para quem nós estamos fazendo. Se é para Deus, ou se é para as pessoas. Quando fazemos a Deus, tem a ver com reverência. Agora, quando fazemos pensando em homens, tem a ver com audiência. E Deus não chamou nenhum de nós para termos audiência. Ele nos chamou para andar em reverência a Ele que é santo. A palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou santo. A minha Bíblia diz que Deus é fogo e fogo consumidor. Aleluia! Então tem mais a ver com a forma do que fazemos do que o que de fato estamos fazendo. Nós nunca faremos nada de maneira irresponsável para alguém que é importante. A gente nunca vai fazer algo de qualquer forma para alguém que tem a nossa consideração, para alguém que tem a nossa reverência, para alguém que tem, o nosso temor. Abel, olha o que o texto diz, Abel oferece no culto. Os dois chegam para oferecer. E Abel oferece ao Senhor o quê? A Bíblia diz: e Abel trouxe das gorduras das
primícias, ou seja, dos primeiros novilhos do rebanho, ou seja, os melhores. Ele ainda tira as gorduras, ou seja, dos primeiros ele tira a melhor parte. Olha só como é importante entender que não basta fazer, precisamos saber fazer do modo certo, porque o modo que fazemos revela para quem estamos fazendo. Abel traz das melhores crias a melhor parte. Olha só, ele vem para o culto adorar e o que ele entrega para o Senhor é o que? Das melhores crias, as melhores partes, né? É o que ele está oferecendo. Então Abel não apenas faz, ele faz da melhor forma. Abel entrega para Deus o melhor dos melhores, a melhor parte, a melhor porção, a melhor gordura, né? A melhor cria, o melhor animal. É isso que ele faz. E por que ele faz isso? Por conta do temor ao Senhor, porque Abel teme ao Senhor. Você está conseguindo entender a importância de nós compreendermos que mais do que fazer, Deus está interessado em como estamos fazendo. O interesse de Deus não está se estamos fazendo. O interesse de Deus está de que forma estamos fazendo. Qual é a forma que nós estamos fazendo, né? Então aqui, ao compararmos a entrega de Caim e a de Abel, nós vamos notar, né, que ainda que Caim fosse o primeiro a chegar e o primeiro a oferecer, a de Abel foi melhor. Ainda que Caim, né, talvez chegou antes, entregou antes, ofereceu antes, a oferta, o sacrifício, a entrega de Abel foi melhor, né? Nós conseguimos entender que ainda que ele tenha vindo antes, o que ele ofereceu foi inferior, porque a Bíblia disse: e Caim trouxe do fruto da terra. E Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Sabe o que nós encontramos aqui é uma comparação, e entenda isso. Quem faz essa comparação não sou eu. Quem faz essa comparação é a Bíblia. Quem faz essa comparação não é a comunidade Tetelestai. Quem faz essa comparação é o próprio Senhor. É Deus que faz, porque às vezes a gente fala, né? Às vezes a gente quer ser mais justo que Deus. Às vezes a gente quer achar que a gente ama mais que Deus. A gente às vezes acha que está mais certo do que Deus. E fala, não, mas não pode comparar. Mas quem está comparando é a Bíblia. Quem está comparando é a palavra de Deus. Quem está comparando é o próprio Senhor. E posso ir além? Amém? Posso ir mais fundo? Amém? Tem certeza? Dá uma glória a Deus aí. Amém. Ele não só compara, como ele rejeita a inferior. Não houve apenas uma comparação, houve uma rejeição daquilo que era inferior. Então, olha como é importante a gente entender. Esse rejeitar, ele tem a sua raiz na palavra não ter consideração. Ou seja, Deus não considerou a performance de Caim. Deus não deu importância para aquilo que Caim fez. Já pensou nisso? Você vir a um culto, ficar aqui 2 horas e de repente Deus dizer, eu não tive consideração pelo seu culto. Sabe, nós corremos esse risco? Corremos quando nos preocupamos mais em fazer do que na forma com a qual estamos fazendo. Ah, Deus está preocupado que eu esteja. Não, Ele está preocupado com qual coração nós estamos, com qual disposição nós estamos nesse lugar, né? E quando Ele faz essa comparação, entenda isso. Ele não faz para exaltar um homem. Ele não faz para dizer, olha, Abel é melhor do que Caim. Não, Ele faz para estabelecer um parâmetro. Ele faz para estabelecer o quê? Um referencial, um modelo. Eu não sei se você já leu qual é o padrão da Bíblia que ela nos manda fazer as coisas. Qual é o padrão que ela exige para aquilo que nós formos fazer? E ela diz, tudo quanto fores fazer, faça para a glória de Deus, para o louvor do Senhor. Pensa nisso, que ele está dizendo que existe um referencial, existe um modelo. Tudo bem que às vezes parece que a gente esquece, mas aqui está ficando claro. Os dois estão fazendo a mesma coisa, mas de formas diferentes.
E aí você pode pensar, mas Deus está preocupado com a performance? Não, Ele não está preocupado com a performance, mas a performance revela o coração. É isso que nós precisamos compreender, que aquilo que nós manifestamos revela aquilo que carregamos. Então Deus nesse momento não está rejeitando uma performance. Deus conhece o coração daquele que fez. Deus sabe por que fez, né? Então entenda, a comparação aqui quem faz é a Bíblia. A comparação aqui quem faz é Deus. E volto a dizer, não para exaltar Abel, mas para estabelecer um referencial, estabelecer um parâmetro, né? Alguns chegam a dizer que Deus rejeitou a oferta de Caim por ela ser da terra, por ela ser de grãos, o que não é verdade, porque quando nós lemos Levítico, Deus vai falar acerca da oferta de grãos. Então Deus nunca teve problema com a oferta ser de grãos. Você está entendendo como vai além do que é apresentado exteriormente? Então não tem a ver com ser grãos, porque Deus aceitava. O que fica evidente aqui é que de um lado existia um faminto cultuando. Havia de um lado aqui alguém faminto pela presença, cultuando com o seu melhor. Mas do outro lado existia um negligente cultuando com os seus restos. E de um lado, é forte, né? Eu sei que se de um lado tinha alguém faminto dizendo, para esse Deus eu quero entregar o melhor dos melhores. Do outro lado tinha alguém negligente e dizendo, eu vou dar o que sobra, eu vou dar o meu resto. É o meu resto que eu entrego, que eu ofereço. Sabe, no mesmo culto, existe gente oferecendo o melhor dos melhores para Deus. No mesmo culto, existe gente entregando o seu melhor. E quando a gente fala de melhor, querido, não estamos falando de oferta, já foi feito o ofertório, não tem a ver com isso. Não tem a ver com financeiro, né? Não é disso que eu estou falando, ainda que envolva, mas não é disso que eu estou falando. Então, no mesmo culto onde tem gente entregando o seu melhor, acredite, talvez pode ter gente entregando as sobras. Pode ter gente entregando o resto. E por que isso é importante? Porque isso tão somente denuncia a falta de temor ao Senhor, a falta do entendimento de para quem é o culto, de a quem estamos cultuando, por que viemos nesse lugar, qual a razão de permanecermos aqui por quase 2 horas. Sabe, às vezes alguém pode dizer assim, não, quem de nós nunca fez esforço para vir num culto e veio e falou, o importante é que eu vim. Talvez todos nós em algum momento já fizemos. Aquele dia a irmã falou, hoje eu estava cansada, né? Não foi assim? Às vezes a gente pensa, não, eu fiz um esforço para vir, o importante é que eu vim. Será que é assim mesmo? Será que para Deus o que importa é que viemos? Será que isso que importa? Aí quando eu leio lá em Marcos capítulo 12, verso 41, e Jesus está no templo, Jesus está no meio do povo, e aí a minha Bíblia diz que Jesus se assentou em frente ao ofertório, e ficou observando como as pessoas ofertavam. Então Jesus estava preocupado com a forma que se fazia, porque senão ele só olhava, tem gente que olha e fala, hoje está bom, está todo mundo aí? Não é isso que importa. E a Bíblia diz que ele fica observando, e as pessoas vão colocando, até que ele resolve usar aquele momento para ensinar os discípulos. E ele vai dizer, está vendo essa pobre viúva? Ela ofertou mais do que todos. Mas espera aí, eles não estão fazendo a mesma coisa? Estão, mas de formas diferentes. E ele vai dizer, está vendo os ricos? Deram do quê? Da sobra. Estavam dando o quê? A sobra. Mas ela, o que fez? Ela deu o seu tudo. Ela deu o seu melhor, né? Ela se entregou. Esse referencial que nós precisamos ter para adoração, para o louvor, para a atenção, para a interação com a palavra. Ela entregou o seu tudo. Ela se entregou. Eu não sei o que vai ser do amanhã. O que eu sei é que hoje eu estou com Jesus e é isso que importa. É isso que importa. É mais do que apenas estar em um lugar. Sabe, aqui vem para nós o quê? Um alerta. Um alerta sobre o culto que estamos prestando ao Senhor. É importante isso. O culto que nós prestamos ao Senhor está intimamente ligado com o entendimento que nós temos de quem é o Senhor. Culto raso, entendimento raso.
Culto superficial, relacionamento superficial. Porque tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com Ele. Nunca, quem de nós às vezes, olha, se tocar uma música, essa música me empolga mais. Não tem a ver com a música, tem a ver com para quem é o louvor. Olha, quando fulano prega eu me empolgo. Não tem a ver com quem prega, tem a ver com aquilo que é pregado, de quem, para quem e por quem é pregado. É isso que deveria, olha, no domingo quando está cheio parece que a palavra pega mais. A palavra é a mesma, o ambiente é o mesmo, a presença é a mesma, a glória é a mesma, o poder é a mesma. Talvez a sua expectativa é que está em outro lugar. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está... E Ele deixa um referencial tão forte, né? Porque Ele não diz assim, olha, quando tiver 100, eu que nem você vou me alegrar. Não, tiver 2 ou 3, no meu nome. O que importa, sabe o que Jesus está dizendo? O que importa é o propósito da reunião. Aleluia, pegou ou não? Jesus está dizendo assim, o que importa não é a quantidade, o que importa é por que vieram. Ele podia dizer, não, nós vamos estabelecer, de 80 para cima eu venho. Não, tiverem 2 ou 3 reunidos num só propósito. Qual é o propósito? O meu nome, o nome de Jesus. E Ele diz, eu estarei entre vós. Você crê nisso? Então glorifica, irmão. Jesus está entre nós. Quem veio aqui nessa noite no nome de Jesus? Então já deu bem mais de 2, 3. Aleluia. Está entendendo? Eu não sei você, mas eu me alegro porque Jesus não mente. Aquilo que Jesus fala é a verdade. E se Ele disse, eu creio. Mas eu não estou vendo, mas para mim o que Ele diz basta. Mas eu não estou sentindo, não tem problema, mas o que Ele diz para mim é verdade. E a verdade dEle nos alegra. Aleluia. Então tem a ver com o entendimento, né? Sabe, o nosso culto ao Senhor não tem a ver com situações, mas tem a ver com o nosso temor a Ele. O nosso culto não está ligado às circunstâncias, mas está ligado ao entendimento que nós temos de quem é o Senhor. Naquele momento Jesus está dizendo, olha, esse povo está oferecendo os seus restos, mas essa mulher se entregou por inteiro. Sabe, hoje muitas vezes, muitos estão oferecendo isso, os restos. E o pior de tudo é que muitos estão dando o resto para aquele que nos entregou tudo. Muitas vezes nós estamos dando sobras para aquele que é a nossa vida abundante. Nós estamos dando sobras para aquele que deveria ser. Olha o que diz Romanos capítulo 8 e verso 32. Romanos capítulo 8 e verso 32. E aí se você entender, irmão, se é crente, se é pentecostal, se é avivado, você pode dar glória a Deus, tá bom? Dona Jussara, vai lá, dona Jussara. Bora. Romanos 8 e 32, olha o que diz. Aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Aleluia! A gente às vezes está dando o resto para quem já nos deu tudo. Às vezes a gente está entregando sobra para quem entregou a plenitude, entregou tudo, né? Então, quando eu digo o resto, o que às vezes a gente está dando? O resto do nosso tempo. Irmão, nós temos 2 cultos por semana. Esses dias eu falava com o irmão, eu não posso dizer nem que é 2 dias de culto, porque não é 2 dias. São 4 horas de culto, 2 na quarta e 2 no domingo. 4 horas de culto. Ou seja, o que nós prestamos como comunidade de culto a Deus, dá 20% de um dia. 24 horas não chega a dar 20%, né? Porque 20% daria mais, daria 5 horas e 20, isso? Então dá mais, dá menos do que 20% de um dia. 4 horas por semana. Mas às vezes a gente não consegue nem essas 4 horas. Por quê? Porque não sobra. E se a gente não dá porque não sobra, é porque a gente só está acostumado a dar sobra. Porque se Ele for prioridade, tendo ou não tendo, eu estou lá adorando. Esse tempo é dele, esse momento é dele. Não vou dar. Não, eu vou se der. Quando eu digo assim, eu vou se der, o que eu estou dizendo? Se sobrar tempo, eu vou.
Se sobrar, eu estarei lá. Queridos, que no nome de Jesus, Deus não viva mais das nossas sobras como adoração, dos nossos restos, mas para Deus o melhor das gorduras, o melhor das crias. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Sabe, então aqui o alerta, e aí eu falo, né, do tempo, mas também é das nossas forças, né? É do nosso ânimo. Eu fico pensando, será que a gente passaria 1 hora no trabalho como às vezes a gente passa 1 hora no culto? Não, porque se a gente passasse, a gente perderia o emprego. E aí lá a gente arruma ânimo. Não, tem que fazer, tem que ir. Mas eu estou cansado, mas tem que ter força. Não, a minha melhor força é para Deus. O meu melhor tempo é para Deus. O melhor da minha energia é para Deus. Se você tiver que escolher entre descansar e vir no culto, descansar para amanhã, estar bem descansado para o trabalho e vir ao culto, o que será que a gente escolhe? Ainda aquela mulher podia escolher. Eu tenho 2 moedinhas, o que eu faço com ela? Vou guardar para amanhã. Não, Jesus está me renovando, Jesus está me fortalecendo, e Ele já me ensinou num sermão que basta cada dia o seu mal. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então não deixa o amanhã roubar a tua adoração hoje. Não deixa o amanhã roubar o teu louvor hoje. Louva, adora. Né? Muitas vezes do nosso ânimo, das nossas posses, sabe? A gente vive assim, da nossa vida, das nossas finanças. Então o alerta principal não é, olha, você não está fazendo, olha, você não faz. Claro, se não faz, observa, se sabe o que faz. A Bíblia diz que se eu sei que o bem que eu tenho que fazer e não faço, eu peco. Se chama pecado, não tem outro nome. Não tem outro nome. Quando eu sei o bem que eu tenho que fazer e não faço, eu peco. Então, o alerta principal é esse. Não é nem acerca de não só estar fazendo. Será que a gente às vezes não faz com falta, não está fazendo com falta de temor? Faz, mas faz sem temor a Deus. Faz, mas faz sem temer. Às vezes a gente pode estar dentro de um culto, ouvindo uma palavra sem temor a Deus, correndo o risco de Deus dizer: eu não estou considerando importante o teu culto, eu não estou considerando o teu culto. E meu querido, me perdoa, mas se a gente não se preocupa com Deus desconsiderar o nosso culto, então a gente não está aqui por causa dele. Porque se estamos aqui por causa dele, eu me preocupo, desde o momento que eu piso, que eu entro, que eu louvo, que eu adoro, que eu ouço, tudo tem a ver com ele. A forma como cantamos é para Ele, a forma como ouvimos é para Ele, a forma como interagimos com a palavra é para Ele, tudo é para Ele. Mas se me falha isso, espera aí, então qual o sentido? Qual a razão? Porque a Rebeca falou no louvor, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu entendo de onde veio, eu sei para onde vai, e eu sei por que está. Veio dele, um dia voltará para ele, mas enquanto está aqui, está para honra, glória e louvor do nome dele, para que ele seja glorificado. Sabe, aí eu fico pensando e gostaria de te levar a essa análise. O que esperar de alguém que não tem temor a Deus? O que esperar de uma pessoa que não tem reverência a Deus? De alguém que não se move debaixo do temor a Deus? Alguém que não tem temor ao fazer para Deus? O que pode se esperar de uma pessoa assim? Porque alguém que faz, ainda que seja no nome de Deus, sem temor, está dizendo: eu acho que no fundo eu não acredito que Deus existe. Porque se eu acredito que Ele existe, eu não consigo fazer de qualquer jeito, eu não consigo viver de qualquer forma, eu não consigo. Mas você vai fazer e ninguém vai ver, não tem problema. Não estamos fazendo para os outros, estamos fazendo para Ele. O importante é que quantas vezes, querido, nós temos a oportunidade de praticar o bem e não tem ninguém para ver o bem que você faz. Mas não é porque não tem ninguém vendo que você deixa de fazer, porque você não está fazendo acerca da expectativa dos outros, você está fazendo acerca da expectativa do Pai.
acerca daquilo que Deus espera, e ele não esperava outra coisa senão um bom posicionamento. E sabe, eu estou perguntando porque nós estamos falando de Caim, certo? É de Caim que nós estamos falando. E o que vai acontecer na vida, o que vai acontecer com Caim e na sua vida, não é castigo. Hoje as pessoas, elas levam, como eu disse, né, às vezes elas hoje têm um senso de amor exagerado. Exagerado, fica no exagerado. Que aí parece que vai, né? E aí, às vezes a gente está querendo atribuir algo como castigo, que na verdade não é castigo. O que vai acontecer na vida de Caim não é castigo. O que acontece na vida de Caim é consequência da sua falta de temor. Porque Deus não é um Deus castigador. Deus é um Deus de graça, de amor. Ele é tão gracioso, Ele é tão bondoso, que Ele permite você plantar o que você quiser. Ele não te obriga o que você planta, Ele pega na sua mão e te arrasta e fala, você vai fazer? Não. Só que a mesma bondade que permite você plantar, se move debaixo da justiça que permite você colher a consequência daquilo que você plantou. Nós queremos o Deus bondoso que nos deixa plantar o que quiser. Só que na hora da colheita, a gente quer o Deus bondoso que mude a colheita daquilo que a gente plantou de maneira errada, de forma errada. Então o que acontece na vida de Caim não é castigo, é consequência das suas escolhas, é consequência da sua falta de temor a Deus, né? Então não é castigo, mas é o que? É uma manifestação pública de quem Ele é. É agora o que estava do lado de dentro vindo para o lado de fora. É agora aquilo que só Deus via no momento da entrega. Por que que Deus rejeita? Porque Deus não está olhando o fruto, Deus está olhando o coração. Agora, com o que vai acontecer na vida de Caim, né, vai ficar público aquilo que só Deus tinha visto antes, que era o seu coração. Então nós não podemos chamar de castigo aquilo que é consequência. Quantas vezes, além de chamar de castigo, ainda a gente vai reclamar com Deus, vai querer pôr Deus na parede e dizer, Deus, por que desse castigo? E se a gente tiver sensibilidade, nós iríamos ouvir Deus dizendo, isso não é castigo, filha, isso é a consequência da sua vida, isso é consequência do que você tem plantado, da forma que você tem vivido. Eu não acredito que um Deus que entrega o seu Filho unigênito para ser castigado, desejaria nos castigar. Eu não consigo crer que um Deus de amor imensurável, de graça, que envia Jesus para morrer no nosso lugar, agora vai dizer, olha, não perca a oportunidade para te castigar. É claro que não. O que nós vivemos muitas vezes são as consequências da nossa própria vida. Consequências muitas vezes de uma vida sem temor a Deus. Vamos voltar ali para o texto, né? Então, Abel trouxe também das primícias da gordura do seu rebanho, verso 4, do Gênesis 4. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta, ou seja, o Senhor teve por importante a oferta, o culto, a entrega de Abel. Mas por Caim e sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado. E o seu semblante caiu. Você está entendendo como Deus muitas vezes toca na nossa mente para revelar o nosso coração? Muitas vezes o que a palavra faz é isso. Ela toca na mente para revelar o coração que Deus já conhece, mas que às vezes a gente faz de conta que não conhece. Então, quando Deus rejeita a oferta de Caim, como ele fica? A Bíblia diz que ele fica muito irado, e o seu semblante se transforma. Olha só, tocou a mente, o coração se revelou. Mas como? Através de atitudes, através de ações. O que está acontecendo agora? Está vindo para o lado de fora aquilo que Caim carrega do lado de dentro. Agora vem para o lado de fora aquilo que Caim carrega no seu interior. Então olha só, ele fica irado. E a minha Bíblia diz, e ele ficou muito irado. E Caim ficou muito irado e o seu semblante caiu. Lembra lá o que diz Efésios capítulo 4, verso 26 e 27? Irai-vos,
mas não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é que a palavra de Deus diz? Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos, mas não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não permaneça irado. Não dei lugar ao diabo. Olha o que ele está falando. Eu não sei se entendeu, mas ele está dizendo que a ira é uma porta de acesso para o diabo na nossa vida. É uma porta de acesso para Satanás na nossa vida. Então ele está dizendo, olha, ainda que se ire, não peque. Não dê lugar, para o inimigo na sua vida. Sabe, aonde falta temor de Deus, infelizmente vai sobrar ira. Aonde falta temor do Senhor, infelizmente, sobra ira. Aonde falta temor do Senhor, infelizmente sobrará espaço para a ação de Satanás. Sabe, ninguém aqui está dizendo que não vão haver situações que podem nos causar ira. Está vivo, vai ter circunstâncias. Tem gente que se ira enquanto a gente prega. Pensa, a palavra de Deus está sendo pregada. Pensa se Deus fosse escrever algo sobre isso, né? Ele está falando para não irar. Então pensa, olha, ainda que eu tenha uma razão no natural para me irar, por temor ao Senhor, eu não vou dar lugar para ira. Ainda que alguém tenha feito algo que eu possa dizer, não, mas eu tenho o direito de me irar. Não, mas por temor a Deus, por temor ao Senhor, eu não vou dar lugar à ira. Porque a ira é o acesso para o pecado. A ira e o pecado é o que? A porta de acesso para o mal. Então debaixo do temor, veio uma situação que eu não gostei, mas debaixo do temor de Deus eu não vou irar. Eu não vou dar lugar para o pecado. Sabe por que a gente fala isso? Porque pela falta de temor e consequentemente desvalorização da presença de Deus, Caim dá lugar à ira. O texto diz que ele fica muito irado. Irado ao ponto do semblante manifestar sua ira. Fica tão evidente, tão claro. E agora o que? Vai dar lugar ao pecado, ao diabo. Deus vai confrontá-lo e dizer, Caim, o pecado está batendo a tua porta, mas cabe a você dominá-lo, cabe a você subjugá-lo. E nós temos essa mesma graça da parte do Senhor, nós temos a instrução da palavra, nós temos a presença do Espírito Santo. Como pode a ira habitar em nós, se aquele que habita em nós é santo, doce, meigo, terno, Espírito de Deus? Então olha só, ele vai dar lugar, verso 8, vamos ver o 7 para você entender ali o contexto inteirinho. Se tu fazes bens, não será aceito, e se não fazes bem, o pecado jaz à porta. Mais uma vez aqui o que Deus está dizendo, a forma como você faz importa. Quem nunca ouviu alguém dizer assim, não, se é para Deus, não importa a forma. Importa sim, mais do que para qualquer. Às vezes, irmãos, nós nos chamamos de cristãos e temos mais preocupação com o que a gente faz por uma pessoa do que aquilo que a gente faz para Deus. Às vezes a gente tem mais reverência a uma pessoa do que ao Senhor. Eu não estou falando para a gente desrespeitar pessoas, nada disso. Só estou dizendo que ninguém merece mais o nosso respeito, reverência, temor do que Deus. E às vezes a gente tem temor de um patrão, tem temor de alguém, tem temor de algo e não teme a Deus, não respeita, não tem a reverência, né? E aí verso 7 ainda na continuação, olha, se tu fazes o bens, não será aceito. O que ele está dizendo? Existe uma forma certa de fazer. E dessa forma eu considero, eu aceito, é importante. Entenda isso, Deus não aceita tudo. Deus não aceita qualquer coisa de qualquer jeito. Esse a teologia da graça, que Deus vai aceitar tudo. Não, ele está dizendo, se fizer o bem, eu aceito. Mas se você não fizer o bem, aqui não tem a ver, estou falando aqui do nosso culto, da nossa entrega, da nossa vida. A salvação não vem por obras, é a partir dela.
A salvação vem pela obra de Jesus. Jesus morreu. Você não vai ser salvo. Em Jesus você já está salvo. O que Deus está dizendo é, o que você faz agora a partir de que sabe que é salvo? É isso que importa. É como você faz a partir do momento que você entendeu que é salvo. 7. O pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que quando eles estavam no campo, o que o Caim ficou? Irado. O que o Caim ficou? De cara feia. Mas a Bíblia diz, não dê lugar à ira. Não deixe que a ira, que o sol se ponha sobre a sua ira. Mas Caim irado vai andar com Abel no campo. Caim está irado. E se Caim está irado, Caim já deu lado para o pecado. Caim já deu lado para o mal. E agora no campo o que acontece? Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. O que acontece aqui do lado de fora? Aquilo que já estava acontecendo do lado de dentro. Aquilo que já... Você está entendendo porque muitas vezes a palavra pega a gente, porque ela quer trazer para fora aquilo que pode nos fazer matar ou morrer. Caim se ira, começou com uma cara fechada, mas Deus foi lá, a graça de Deus. Ô Caim, o que aconteceu, filho? Se você fizer o bem eu não aceito, mas se você fizer o mal, o pecado está batendo a porta. Governe sobre ele, subjugue. Caim, mesmo depois de ter ouvido a Deus, chama Abel, vai para o campo, irado, se levanta contra o seu irmão e o mata. Estava aqui, estava aqui, então só estava vindo para o lado de fora aquilo que já estava do lado. E sabe o que é interessante? Porque penso eu, Caim dizendo assim, Abel, vamos dar um passeio comigo no parque? Vamos subir aquela trilha ali de trás que não tem ninguém lá? Porque lá, papai e mamãe não vão ver o que eu vou fazer com você. Mas Caim se esqueceu que ainda que pai e mãe não vissem, Deus vê todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Aleluia. Sabe, a falta de temor faz a pessoa acreditar que ela pode esconder coisas de Deus. Faz ela acreditar, não, lá em casa Deus não vê. Lá no trabalho Deus não vê, lá no parque Deus não vê, lá no lugar escondido Deus não vê. A minha Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, observando os bons e os maus. Eu não sei você, isso para mim é motivo de alegria, saber que os olhos do Senhor estão sobre nós. Só que a falta de temor pode fazer eu imaginar, não, eu posso fazer e Deus não vê, porque foi o que Caim fez. Imaginou que poderia assassinar o irmão. Pastor, será que ele fez isso? Fez, você vai entender que ele fez. Verso 9. E o Senhor disse a Caim, onde está Abel, teu irmão? Os dois chegam, oferecem, fazem a mesma coisa de maneiras diferentes. E de maneiras diferentes eles revelam para quem estão fazendo. E ao fazer de maneira diferente, revelar quem é o seu Senhor, quem é o seu Deus, Deus vai confrontar. No confronto, Caim fica irado, semblante cai, leva Abel para o campo e o mata, achando que Deus não vê, que Deus não sabe. Quando a gente anda como crente, sem temor, a gente acredita que dá para esconder coisas de Deus. A gente acredita que é possível. Não, está aqui, ninguém sabe. Deus sabe. Deus sabe. Deus conhece todas as coisas. Lembra que eu disse? Não é castigo, é consequência. Às vezes vem consequências sobre as nossas vidas que ninguém sabia o que nós estávamos fazendo, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Então agora nesse momento, Caim se levantou, matou o irmão, e Deus vem de volta a Caim. E olha o que Deus faz. Ô Caim, cadê o Abel? Aonde é que está o seu irmão? E aqui que eu acredito que ele achou que podia esconder algo de Deus, porque ele diz assim, eu não sei. Eu não sei, se passasse o luminol ali, ia ter, o CSI, ia estar as marcas de sangue. Vai, mata, achando que Deus não vê. Quando volta, Deus pergunta, cadê o Abel? Eu não sei, por acaso sou eu guardador do meu irmão? A falta de temor nos faz mentir
até mesmo quando é Deus que confronta. A falta de temor nos faz acreditar que dá para fazer coisas sem Deus ver. A falta de temor nos faz acreditar que dá para mentir, até mesmo quando é Deus que nos confronta. Ah, mas Deus não tem falado comigo, mas Ele usa pessoas. Ele usa. Quantos homens e mulheres de Deus não usa? Pai, mãe, pastores, líderes, pessoas que nos querem bem, para falar, escuta, e tal coisa? Não sei, não sei de nada. E Caim está dessa forma, né? Sou eu por acaso guardador do meu irmão? Então olha só que não apenas isso, né? Então a falta de temor nos faz acreditar que dá para esconder coisas de Deus. A falta de temor nos faz acreditar que dá para mentir até mesmo quando é Deus confrontando. E a falta de temor também, olha o que ela faz aqui, porque ele diz, sou eu guardador do meu irmão? Então o que a falta de temor faz? Ela nos faz acreditar que nós não temos responsabilidade com a comunhão. Quem tem que cuidar do meu irmão é o pastor. Quem tem que se preocupar se o irmão está vivo ou não é o pastor. Está entendendo? A falta de temor nos faz ser frequentador de banco. Nos faz aquecer um banco, mas não se preocupar com vidas. Agora, quando nós temos temor a Deus, pega essa, quando nós temos temor a Deus, nós amamos o que Deus ama, nós odiamos o que Deus odeia, nós nos preocupamos com o que Deus se preocupa, e nós deixamos de lado aquilo que não importa para Deus. Isso é ter temor ao Senhor. Então, era como se ele dissesse, eu não tenho responsabilidade com o meu irmão. Sou eu que tenho que cuidar dele, sou eu o guardador por acaso da vida dele, sabe, e isso cabe a nós também. Às vezes tem gente que fala, eu não sou muito bom de relacionamento, eu não gosto muito de comunhão, não gosto, né? Você já pensou que o que vai ser a eternidade? Como é que eu quero viver uma eternidade com Jesus se eu tenho problema de comunhão? Mas eu falo mesmo, gostou, eu falo e não estou nem aí, pense o que quiser, aceite quem aceitar. Querido, isso nada mais é do que falta de temor. Porque temor a Deus, né? Quando nós tememos a Deus, Hebreus 12:14 diz, olha só, Hebreus capítulo 12:14. Para você que conhece gente que fala assim, não, eu falo mesmo, a gente não pode, às vezes tem gente que fala assim, não, eu falo mesmo e é na lata porque eu sou transparente. Não confunda ignorância com transparência. Nós não podemos confundir falta de educação com transparência. Eu posso ser transparente com educação. Eu posso ser transparente com sabedoria. Não, mas eu falo mesmo e acabou, eu trato mesmo e comigo é assim. Então vamos para a Bíblia, que a Bíblia é o nosso parâmetro. A Bíblia é a nossa regra de fé. Alguém aqui já escreveu uma Bíblia? Tem alguma versão da Bíblia sua? Então, vamos para que existe. Amém? Hebreus capítulo 12:14. Ela diz assim, segui a paz. O que é para seguir? Fala, paz. Fala para quem está ao teu lado com cara de crente vivo. A paz. Isso. Olha para mim. Segui a paz com todos. Fala, com todos. Então olha só, seguir a paz com todos os homens. Ele está falando de homem aqui, não é gênero, é o ser humano. Ele não está dizendo seguir a paz com aqueles que você gosta. Seguir a paz com aqueles que gostam de você. Seguir a paz com aqueles que fazem bem para você. Seguir a paz para aqueles que te curtem. Seguir a paz para aqueles que te seguem. Não. E tem algumas versões que diz assim, esforçai para andar em paz com todos os homens. Então a palavra me manda ou não manda me esforçar para a comunhão? Ela me manda ou não manda ter responsabilidade com a comunhão? E a santidade sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Olha o quanto é importante isso. Porque sem essa paz, sem essa santidade, nenhum homem verá o Senhor.
Está entendendo como não dá para ver de qualquer jeito, de qualquer forma? Salvação é por Jesus, é em Jesus, salvos pela graça. Aleluia. A salvação é pela graça por meio da fé. Aleluia. Dá glória a Deus. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Aí agora no verso 11, do capítulo 4 de Gênesis, o que nós vamos encontrar? A consequência. Diga, consequência. Isso, agora no verso 11, a consequência. E agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do seu irmão. Da onde está vindo a maldição? Da mesma terra que abriu para recolher o sangue do irmão. Agora a mesma terra, o que a mesma terra está fazendo? Amaldiçoando. Está entendendo a consequência? Olha, e agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Ou seja, a terra que recebeu o mal que você fez, vai te retribuir o mesmo mal. Agora você vai colher o fruto que você plantou. Agora você vai receber, né? E aí vamos lá para o 12, verso 12. Quando tu cultivares a terra, qual terra? A terra onde foi derramado o sangue de Abel. O que essa terra vai dar para você? Você já reclamou da colheita? Eu não sei porque essa terra está me dando fruto ruim. Eu não sei porque dessa tempestade. Eu não sei porque dessas coisas. Está aqui, ó. Quando tu cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás aonde? Na terra. Isso é consequência, irmãos. Consequências, eu preciso frisar, salvação vem pela graça, mas uma vida debaixo da salvação gera consequências. A gente não pode ser esse menino que acabou de ser concebido e a mãe diz, é um homem. Não, não é um homem, é um bebê. E um bebê precisa virar menino, precisa virar criança, precisa virar adolescente, precisa virar jovem, até chegar à estatura de homem. Olha que lindo. Então não dá para a gente dizer, não, eu vou viver aqui como sou homem, mas menino, vai colher consequência dos seus atos. Não tem a ver com salvação, mas tem a ver com a vida que se leva a partir da salvação. Não existe outro método, outra forma de viver a salvação que recebemos, senão debaixo do temor ao Senhor. Eu quero viver com temor, porque o fruto que eu vou colher é fruto plantado na terra, chamada temor do Senhor. Agora esse homem está aqui, ó, a situação, ó, fugitivo e errante será na terra. O que Deus está dizendo? A terra não vai dar mais, a terra não vai produzir mais, a terra não vai dar a força, sabe? Isso é importante, porque eu vou fazer uma pergunta para você: do que Caim vivia? E trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Do que Caim vivia? Da onde vem a maldição agora? O que a terra não produz? Fruto. Olha só o que está acontecendo agora. Então a terra não dará mais a sua força. Deus está dizendo, na mesma terra que você colocou todo o seu apego, agora você vai ser fugitivo nela. Você vai ser errante. O que é errante? Alguém que anda constantemente de maneira errada, que não sabe para onde vai, não chega em lugar nenhum. Às vezes nós estamos caminhando com Jesus assim, eu não consigo chegar em lugar nenhum, eu não sei de onde eu vim, eu não sei para onde eu estou. Eu sei de onde eu vim, nós sabemos de onde nós viemos, e mais que isso, nós sabemos para onde vamos. Mas às vezes quando a gente não entende, né, o valor da presença e perde o temor, a gente começa a andar errante na terra. Lembra de Sansão? Perdeu a visão do céu, perdeu o temor e começou a brincar com Deus. Ora sou, ora não sou, ora faço e ora não faço. E de repente ele diz, mas agora eu me levantarei mais uma vez como das outras e acabarei com o inimigo. Mas a Bíblia diz, e não sabia Sansão que o Espírito de Deus havia se apartado dele.
Agora, sem o Espírito de Deus, Sansão anda como um ser errante. E como um ser errante, ele vira espetáculo na mão do inimigo. Sabe, a gente precisa ter esse cuidado com o temor, né? Então agora ele vai viver fugitivo. E agora sabe o que vai acontecer? Agora vai ter um posicionamento de Caim. Lembra, quando ele faz o errado e Deus chega? Fica imaginando Deus, imagina Deus falando com você audível, com a gente. Ô Caim, se você fizer o bem, eu não vou aceitar. Mas se você não fizer o bem, o pecado está batendo a porta. Subjugue ele. Mas Caim está como? Irado, semblante fechado. A partir dali ele sai e mata o irmão. De repente Deus volta e diz: Caim, cadê Abel? Sei não, eu não sei dele. Sou guardador do meu irmão por acaso? Sou babá dele, eu que tenho que cuidar dele, né? Mas agora quando Deus chega e diz assim: agora Caim, a terra não vai dar mais a força. Agora nessa mesma terra você vai ser errante e você vai andar como um fugitivo. Observa o verso 13. E Caim disse ao Senhor: meu castigo é maior do que eu possa suportar. Primeiro, que Caim está chamando de castigo aquilo que é consequência. E segundo, sabe o que ele está dizendo? Não, isso eu não consigo suportar. Eu vou repetir mais uma vez e que o Espírito Santo te dê esse entendimento. Quando Deus fala: agora a terra não vai mais te dar o que dava antes. Agora na terra onde você produzia e colhia, você vai ser errante. Na terra onde você produzia e colhia, você vai ser fugitivo. Aí Caim se posiciona e diz: não, aí o castigo é grande demais, eu não posso suportar. Se você não entendeu, eu te ajudo. Dar sobras, eu suporto. Fazer de conta que Deus não vê o que vê, eu suporto. Mentir mesmo quando é Deus confrontando, eu suporto. Me irar, me revoltar, fechar o semblante, eu suporto. Desagradar o Senhor, eu suporto. Matar o meu irmão, eu suporto. Agora, não toca na minha terra, não toca no meu sustento, não toca nos meus bens. Sabe o que Caim está dizendo? E você vai entender aqui mais para frente como fica evidente a falta de temor. Sabe, era como se ele dissesse: tudo isso aí eu suporto, agora ficar sem a colheita da terra, isso eu não suporto, Deus. É ele que está dizendo: olha, esse castigo eu não suporto. Lembra quando Deus fala da ira? Quando fala dele fazer o bem, ele não falou: isso eu não suporto. Quando Deus pergunta do irmão que ele havia acabado de matar, ele não diz: isso eu não suporto. Mas agora quando Deus quer tocar naquilo que ele chama de bênção, ele diz: isso eu não vou suportar. Eu não vou suportar ficar sem isso. Sabe, agora, ele ao ouvir que deixaria de receber o lucro e o sustento da terra, ele diz que não podia suportar. Sabe, ele está dizendo: olha, eu não consigo viver sem obter o lucro. Por que ele está fazendo isso? Porque agora ele mostra o que verdadeiramente importa para ele. Agora começa a fazer todo sentido a forma que ele faz para Deus, a forma que ele entrega para Deus. Agora quando Deus toca, ele diz: não toca nisso, porque isso eu não suporto. O que ele está querendo dizer? É isso que verdadeiramente importa para mim, é isso que tem verdadeiramente valor. Eu não sei se você está entendendo, mas Caim não era um faminto pela presença de Deus. Caim não era alguém que a presença de Deus valia mais do que qualquer outra coisa. Caim não era alguém que se preocupava com a presença e com o temor ao Senhor. Verso 14: eis que tu me expulsaste neste dia da face da terra. É Caim falando: ó Deus, nesse dia o Senhor está me expulsando da face da terra. Quem ele está dizendo que está expulsando da face da terra? O Senhor. Da onde ele diz que o Senhor está expulsando, gente? Me ajuda.
da face da terra. Mas olha aqui a continuação do versículo. E da tua face eu estarei escondido. Da terra é o Senhor que me tira, mas da tua presença sou eu que me escondo. Eu não suporto ficar sem a colheita da terra, mas sem a tua presença não faz diferença. Irmão, Deus está falando com a gente hoje nesse lugar. Deus está falando com a nossa vida. Eu não sei você, mas está chegando tempo em que Deus está dizendo: chega de brincar com a minha santidade, chega de brincar com a minha grandeza. Sabe, porque é assim que às vezes a gente está fazendo, é assim que a gente está se comportando. Sabe, isso gera um temor em mim. Quando eu fui lendo isso aqui, meu Deus do céu, olha como isso é sério. Porque ele está dizendo: o Senhor me expulsa da terra, então está bem, mas eu me escondo da tua presença. Porque ele não falou: o Senhor vai esconder a sua presença de mim. Lembra Davi quando peca? Lembra Davi? Vocês pensaram nele, né? Aleluia, glória a Deus. Davi peca, Davi é confrontado, mas no confronto Davi não se ira, no confronto Davi não fecha o semblante, no confronto a face, o semblante de Davi não cai. O que cai é o coração em quebrantamento. É um coração quebrantado, Deus não rejeitará. Aleluia! E quando confrontado, o que Davi faz? Senhor, não aparte de mim a tua presença. Esse aqui está dizendo: o Senhor tocou na minha terra, então eu me escondo da tua presença. Davi vai dizer: Senhor, toca em tudo, toca na coroa, toca no trono, toca no cetro, toca no reinado, só não aparta de mim a tua presença. Faminto pela presença de Deus. Sabe o que eu enxergo em Caim? Alguém que não era faminto pela presença de Deus, mas alguém que era ambicioso pelo fruto da terra. Hoje nos templos existem famintos por Deus, aleluia, mas infelizmente ainda existem corações ambiciosos pelo fruto da terra. Pastor, como eu faço para saber quem sou eu? É simples. Se hoje Deus dissesse: eu tiro a minha presença da tua vida, mas o fruto permanece. Eu tiro a presença, mas você continua com o emprego, ganhando dinheiro, vai ser até promovido, troca de carro, ganha casa, mas a minha presença não vai ter mais. Como você ficaria? Mas hoje, se Deus chegasse e dissesse: amanhã você perde o emprego, amanhã você deixa de ter o sustento. Sabe aquela furrequinha que você tem? Ainda você perde ela. Vai andar de a pé. Qual é o sentimento que te vem nessa hora, meu irmão? Deus pode fazer essas propostas para você? Irmão, quantas vezes eu já não experimentei isso? De estar na rua e às vezes passa uns carrão pela gente que você fala: é prova de Jeová, né? Quantas vezes, esses dias eu estava em um lugar que passou um carro e eu falei: Senhor, sabe que um desses até que eu tinha vontade. Eu não tenho essas coisas, irmão, não tem. Esse dia eu estava pensando: cara, hoje se nós precisássemos andar de a pé, nós ia andar muito feliz. Mas passou aquele carro, e eu falei: Senhor, sabe que um desses, eu acho que até eu fico bonito dentro dele. E na hora o Senhor fala assim: você quer um desses? Só que você sabe quando Ele fala assim, o que Ele está colocando na balança. E eu falo: não, Senhor, o que eu quero cada dia mais é a revelação manifesta da Tua presença. Quer tirar o que eu tenho? Pode tirar. E Ele tira, irmão. É isso que você tem que ser sério com Ele. Porque quando você fala: pode tocar, tem gente que nem fala, né? Não, nem toca, não, Senhor. Mas Ele conhece o coração. Eu não vou levar carro para a eternidade. Você não vai levar. Eu fico pensando: que lindo Davi. Senhor, pode tocar tudo, só a única coisa que eu te peço: não tira de mim a tua presença. Não aparta de mim a tua presença. Sabe, a fome de Caim, infelizmente, como de muitos hoje por aí, era de lucro e de sustento que a terra podia dar. Não tinha a ver com a presença sustentar, tinha a ver com a terra. Com a terra trazer sustento. Então aqui fica claro o que tinha valor para Caim. Talvez por isso aquele fruto podia valer muito para Caim, não para Deus. Porque o câmbio de Deus não era o mesmo. Talvez Caim estava dizendo: isso aqui é um fruto da minha terra. E Deus dizendo: para mim ele não vale nada.
Para mim ele não tem valor nenhum. Está entendendo, irmão? Que coisa maravilhosa a gente começar a entender isso, né? Então a intenção da oferta de Caim não tinha a ver com dar um fruto a Deus. Pensa nisso. A tua intenção de vir ao culto, o louvor que você canta, a oferta que você faz, a atenção que você dá à palavra, tem a ver com o quê? Qual é a razão, qual é a motivação? Porque aqui a gente encontra algo precioso, né? A oferta, a intenção da oferta de Caim não tinha a ver com dar um fruto a Deus, mas sim que Deus continuasse fazer com que a terra desse o fruto a Caim. Está entendendo? Não tinha a ver com Caim dizer, estou dando um fruto. Tinha a ver com o Senhor, continua abençoando minha terra para que ela continue me dando fruto. Não tinha a ver com aquilo que ele entregava para Deus de verdade, mas tinha a ver com... Às vezes a gente vem para o culto dizendo, Senhor, eu estou vindo, mas olha, sabe aquele aumento, né? Sabe aquela promoção, né? Sabe aquele meu sonho, né? Sabe aquilo que eu quero. E Deus está revelando aqui o coração de Caim, né? Então não tinha a ver com dar um fruto a Deus, mas sim que Deus continuasse abençoando a terra, para que a terra continuasse dando fruto. Por que quando a terra para de dar fruto, muitos param de querer adorar a Deus? Por que muitos querem abandonar a Deus quando as coisas não acontecem como querem? Quando o fruto não chega? A nossa vida com Deus não tem a ver com o fruto que colhemos da terra, mas tem a ver com a bênção que recebemos do céu. Vida abundante em Jesus. A maior bênção que nós recebemos nessa vida não veio da terra, veio do céu, veio da glória, veio do trono, veio da eternidade. Sabe, será que a gente entende isso? Então, Caim não vivia para dar frutos a Deus, mas para que Deus fizesse a terra lhe dar frutos. E você? Caim não vivia para dar frutos a Deus, mas para que Deus fizesse que a terra lhe desse frutos, que a terra lhe desse sustento, e cada vez melhor, cada vez maior. É fácil a gente dizer que é crente quando tudo está só crescendo, irmão. Só que a primeira queda você entra em crise. Está ganhando, sou crente aleluiado, mas Deus tirou algo, opa, já não dá para glorificar. Será que a gente não está igualzinho o Caim? Hoje não vou no culto, porque Deus tirou uma bênção, eu vou me esconder da presença. Hoje não vou orar, porque Deus tirou uma bênção, também não vai ter o ar da minha presença. Eu tenho compromisso com a comunhão, só não entendo que tenho quando sou imaturo e não sou faminto pela presença. Mas quando eu tenho esse senso de responsabilidade, sim, eu tenho compromisso com a comunhão. Verso 16, e aqui, irmão, a gente entra em choque. Vamos ler o 15 ali, só para você não ficar fora, eu contextualizar ali com vocês. Então vamos ler o restante 14. Eis que tu me expulsaste nesse dia da face da terra, e de tua face eu estarei escondido. Serei fugitivo e errante na terra, e acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. Olha só, que ele está preocupado com a vida dele. Então, o Senhor está me expulsando da terra, eu me escondo da tua face, da tua presença, só que eu sei que se eu ficar andando, alguém vai me matar, né? Porque é o que eu fiz para o meu irmão. E aí Deus vai dizer, o teu problema é a tua vida? Então vamos dar um jeito nisso. Se o teu problema é continuar vivo, eu resolvo. Verso 15, e o Senhor lhe disse, portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim, para que qualquer que o achasse não o matasse. Tem medo de morrer? Então beleza, eu vou fazer com que você continue vivo. Eu não sei, não encontrei o que seria essa marca, mas penso que seria uma mancha, uma marca visível. Porque se Deus está falando que é uma marca, é visível. Então olha, deixa o Caim viver, tá? Porque se alguém tocar, a vingança é 7 vezes mais. E aí o verso 16, e Caim saiu da presença do Senhor. E Caim saiu da presença do Senhor. Mas a minha pergunta é, Caim saiu do dia para a noite? Caim começou a sair, quando ele começou a oferecer restos. Quando ele começou a não se preocupar com a forma que ele cultuava a Deus.
com a forma que ele adorava a Deus, com a forma que ele reverenciava. Caim foi se afastando, quando ele começou a não se preocupar que, talvez Deus não veja o que eu faço escondido. Caim foi se afastando cada vez mais, quando ele não se preocupou mais em mentir. Caim foi se afastando cada vez mais, quando ele não considerou valioso e importante a comunhão. Caim foi se afastando quando matou seu irmão. Está entendendo? Aqui nesse momento, verso 16, Caim só está fazendo do lado de fora o que já havia acontecido do lado de dentro. Às vezes algumas pessoas saem do prédio algum tempo depois. Eu sempre digo, nunca ninguém sai do dia para a noite. E quando sai, a gente já foi muitas vezes, conversou. Está irado por quê? Está com o semblante caído por quê? O que está acontecendo? Vamos lá, vamos conversar, não vamos deixar sair para fora. Não, está tudo bem. Então ninguém sai da noite para o dia. Nesse dia Caim só está manifestando fora o que já havia acontecido dentro. Ele já estava longe da presença de Deus no coração há muito tempo. Está entendendo por que a nossa manifestação no culto tem a ver com o nosso relacionamento a Ele? Não é porque o pastor pediu, não é porque o irmão pediu, não, é porque eu estou aqui para adorar e celebrar ao nosso Deus, ao meu Deus que eu me relaciono todos os dias com. Querido, se você vem para cá esperando começar um relacionamento, já começa errado, porque eu não vim atrás dele, eu vim com ele. Você não veio buscá-lo, ele te trouxe, você veio com ele para esse lugar. Então eu não preciso esperar uma música me animar para louvar, eu não preciso alguém esperar e dizer, vamos abraçar, vamos repartir amor. Não, o meu Deus que me trouxe é o Deus de amor, é o Deus da graça, é o Deus da bondade, aleluia. E aí o verso 16 está falando, né? Ele saiu da presença de Deus e vai para a terra de Nod. E Nod significa terra da fuga. Quando nós saímos da presença de Deus, só existe um lugar: fugir. Fugir. Fugitivos, errantes na terra que antes nos sustentava. E sabe, eu me lembro aqui de Adão, lembra? Fruto. Quando cai, o que Adão faz? Foge, se esconde da presença. Eu me lembro de Jacó. Jacó, quando trapaceia, o que ele faz? Foge, se esconde, foge da presença do Pai. Sabe, então entenda isso, muitas vezes a gente só vai manifestar do lado de fora o que já está do lado de dentro. Está entendendo onde começa o aceitar de Deus na oferta? Porque você podia dizer, por que Deus não aceitou do Caim? Talvez ele chegou até com a mão suja de terra, por ter trazido, mas Deus não está olhando o exterior, Deus está olhando a motivação interior. Talvez ele chegou suado de estar lá colhendo o fruto, mas Deus não está olhando para o esforço exterior. Deus está olhando para a paixão, para a fome interior, para aquilo que a gente carrega do lado de dentro, que acredite você, um dia vai se manifestar do lado de fora. E aí nesse momento a gente pergunta, pastor, mas daí o que fazer agora? O que fazer? Porque Caim é uma trilha para o despenhadeiro, é aqui a consequência da vida. E aí o que fazer? É simples, Deus nunca mostrou o errado. Jesus é lindo. Deus nunca mostrou errado sem antes nos dar um modelo daquilo que é certo. Deus nunca nos pediu para fazer o que é certo sem antes nos dar um referencial, nos dar um modelo. Se Caim é o exemplo do que não fazer, por outro lado, nós encontramos Abel, um exemplo do que precisa ser feito. Verso 10 do capítulo 4 diz assim: e ele disse, o que tu fizesse? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. O sangue de Abel estava clamando. Havia um clamor por parte do sangue de Abel. Aleluia. Coisa linda. Abel foi aquele que ofereceu um culto a Deus com o melhor dos melhores. Abel foi aquele que entregou o melhor do melhor. E eu sei que nesse momento você fala, pastor, mas talvez é fácil. Pensa alguém, irmão, às vezes alguém sorridente, alegre, esfuziante, fala para você, vamos dar uma volta. Não tenho tempo.
Agora pensa comigo, alguém assim, ó, carrancudo, irado, semblante caído, falar, vamos dar uma passeada. Abel foi. Abel acompanhou até o carrancudo. Abel foi com Caim. Eu acredito que se Deus está falando que ele estava muito irado, é que às vezes a gente não consegue se ver, né? Nesse momento, quando eu falo, apenas vocês me veem, mas eu vejo vocês, e Deus vê a todos. E aí o Abel vai passear com o carrancudo, irado e semblante caído. Olha se isso não é entregar a Deus o melhor dos melhores. Eu ia que se... Ó a cara dele. Não, por temor a Deus eu vou. Se Caim pensava, pai e mãe não vê, Abel por outro lado pensava, eu posso acompanhar porque o meu Deus vê todas as coisas. O meu Deus sabe de todas as coisas. Sabe, eu não sei se você consegue entender a profundidade disso. Abel se dispõe a andar com alguém que está irado por aquilo que Abel fez. Porque a fome de Abel denuncia a negligência de Caim. Por que é que tem tanta gente que às vezes se incomoda com a tua luz? Porque a tua luz incomoda a treva de alguém. Às vezes o teu sucesso incomoda, né, o fracasso de alguém. Mas é nesse exato momento que Abel acompanha. Porque Abel sabia que Deus sabe de todas as coisas. Penso que Abel até podia dizer, quem sabe a minha morte sirva de arrependimento para ele. Quem sabe se for para eu morrer e ele se arrepender. Quem sabe se nesse momento trouxer arrependimento, né? Estou aqui divagando, né? Hebreus 12, 24, vamos ler lá comigo, nós já estamos indo para o final, querido. Hebreus capítulo 12 e 24. Hebreus 12 e 24. E a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Caim tinha Abel, nós temos Cristo. Um sangue que clama. Não um sangue apenas que clama, um sangue que nos cobre, protege, lava, regenera, transforma. Mas eu não consigo, debaixo do sangue deveria conseguir. Mas eu não suporto, mas debaixo do sangue deveríamos suportar. Né? Então olha só. Aqui algo maior, algo que comunica algo muito maior e melhor do que o sangue de Abel. E aí, irmãos, para nós nos prepararmos para orarmos, quando a gente continua lendo ali acerca de Caim, né, a história ali de Caim, a gente vai ver, né, que da linhagem de Caim vem um homem chamado Lameque, logo ali no restante do capítulo 4. E já quando cita ali acerca de Lameque, ele vai falar acerca de um homem que tinha duas mulheres. Quando ele fala ali e ele vai falar ali da genealogia, ele cita um Enoque aqui, mas não é o Enoque que foi arrebatado, tá bem? Não confunda. Senão a gente vai dizer, do Caim veio o Enoque. Não é esse Enoque. Estude, né? Quando você tiver dúvida, vai lá, estude, procure, pesquise, né? E aqui ele vai falar de um homem chamado Lameque. E o verso 19 diz, e Lameque tomou para si duas esposas. Olha, era alguém que estava preocupado com o quê? Com o seu prazer. Eu quero ter mas ele vem de quem? Da descendência de alguém que não se importou com a presença e com o temor. Quem tem filho? Sabe o que os nossos filhos são? Descendência. O que nós fazemos não atinge apenas a nossa vida. As consequências da falta de temor não vêm apenas sobre nós, vem sobre a nossa descendência. Vai vir uma descendência, Lameque, um homem que toma para si duas esposas. Só aí já estava alguém que está preocupado com o seu prazer. Mas olha o verso 23, e diz assim, verso 23 de Gênesis 4. E Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Olha, pensa, o cara ouve, mulheres, Lameque, escutai as minhas palavras. Olha o culto de domingo, né? Quem está escutando? Pois eu matei um homem pela minha ferida, e um jovem pelo meu sofrimento. Não sei se você está entendendo. Um homem extremamente preocupado com o seu prazer, um homem que pela sua ferida mata.
Um homem que, se alguém faz sofrer, mata. Mas é da descendência de quem? De alguém que negligenciou a presença de Deus, de alguém que negligenciou o temor ao Senhor. E aí olha só, verso 24: se Caim for vingado 7 vezes, porque lembra? Mas se eu ficar na terra eu vou morrer. Não, então vamos dar um jeito já. Eu te marco, e aquele que tocar em você, a vingança será 7 vezes. Aí sabe o que Lameque diz? Se Caim for vingado 7 vezes, eu, Lameque, certamente me vingarei 70 vezes 7. Olha só, olha que coisa, né? Olha aqui essa colocação. Se Caim vai ser vingado 7, eu, Lameque, um homem que mata quando me ferem, um homem que mata quando me fazem sofrer, a minha vingança será 70 vezes 7. Sabe o que Lameque está dizendo? Pisou no meu dedão, vai levar porrada. Me cutucou, se fosse hoje, vai levar bala. O que ele está dizendo? A minha vingança por aquele que me toca vai ser maior, porque ele está manifestando o que carrega. Mas lembra que Abel é a nossa referência? E aí quando a gente pensa quão maravilhoso é, Mateus capítulo 18 e verso 21, Pedro chega para Jesus e diz: mestre, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus vai dizer: não, eis que te digo, até 70 vezes 7. Que Jesus estava falando: ponho por terra a vingança de Lameque. Aonde havia vingança, haverá perdão abundante. Só que hoje nós temos que parar e pensar na nossa vida. Sabe, hoje isso é muito sério e nós precisamos refletir. Fica de pé, por favor. Famintos pela presença ou gananciosos?